Só o Michael e o Edilson jogaram. Primeiro foi uma surpresa para todos nós, ninguém imaginava. Essa foi uma volta que o Renato deu em todo mundo. Ninguém imaginava que fosse time totalmente reserva. Se imaginava que ele pudesse segurar um ou outro, mas time totalmente reserva não. Foi um jogo como se poderia esperar. Não foi um jogo bom tecnicamente, foi um jogo ruim. O Grêmio com muitos problemas de entrosamento. O Grêmio sofreu. Eu acho até, pessoalmente, acho que o Grêmio correu um grande risco. Porque depois da expulsão, o Lucas Barros perdeu gols logo no começo do jogo, mas especialmente depois da expulsão do Michel, ele tomou 2 cartões amarelos e foi expulso, o Grêmio correu muitos riscos de perder o jogo. Não fosse o Marcelo Groi fazendo ótimas defesas, o Grêmio talvez tivesse até perdido o jogo. Ele só retomou alguma chance de empatar o jogo quando o Renato coloca um titular, o Pedro Rocha. Aí, em seguida ele faz um gol e logo depois ele podia até ter decidido o jogo. Quer dizer, quando colocou um titular, a qualidade ficou muito maior do Grêmio sobre o Guarani do Paraguai, e mesmo com 10 jogadores, o Grêmio até podia daqui a pouco ter vencido o jogo. Então acho que o Grêmio correu um risco desnecessário. Mas o empate foi super festejado, enquanto a gente vê super defesas do Marcelo Groi. Foi um time desorganizado, o Grêmio tentou manter a mesma ideia de time, colocou até o Arthur, que foi um volante de 21 anos, que foi o melhor jogador do Grêmio, está saltando os olhos, tem um jeito de jogar muito parecido com o Michael. Não gosto muito de comparações, mas o jeito dele de jogar é assim, ele jogou um pouco mais adiantado, também como armador, e o Grêmio conseguiu reproduzir pelo menos o seu desenho tático. Eu acho, Rizek, não sei se é essa a opinião de vocês também, eu acho que o Grêmio correu um risco demasiado, mas acabou dando tudo certo. Foi um empate festejadíssimo. Agora, se o Grêmio ganhar o jogo da volta contra o Guarani do Paraguai na Arena, bom, aí o Grêmio não apenas encaminha a classificação, como provavelmente em primeiro do grupo. Rizek. Perfeito. Estamos vendo aqui as imagens, o gol do Grêmio. E já vamos ouvir o presidente Romildo Bolzan e o Marcelo Groi e o Renato Gaúcho explicando para a gente sobre essa decisão de priorizar o estadual enquanto... Ô, Rizek. Diga, Diogo. Teve um lado que a gente está discutindo bastante aqui agora, que se imaginava que o Lucas Barros pudesse fazer desse jogo o seu jogo, né? Fazer gols, enfim... E já começa a ter uma certa desconfiança, porque o Lucas Barros, claro, a gente não viu ele ainda com o time titular, né? Porque é bem diferente, com o Michael, enfim, com todo o time titular, Bolanhos, servindo o centroavante. Mas ele não está conseguindo ter 2 atuações em sequência. Quando ele entra, ele acaba perdendo gols. Ele perdeu 2 gols nessa partida, ficou chateado no banco, não com o Grêmio, né? Mas claro, mas puxa vida, por não ter conseguido fazer os gols depois que ele foi substituído. Então a figura do Lucas Barros, que veio para ser o fazedor de gols, ela aos poucos, isso pode mudar, eu sei disso, claro, né? Não estou querendo demonizar ninguém, mas ela ainda não encaixou, né? Ele não conseguiu ser o fazedor de gols para o qual foi contratado. Eu diria a você que os palmeirenses não se surpreendem com essa informação. Esse comentário que você fez, ele se aplica à passagem do Lucas Barros pelo Palmeiras. Mas vamos ouvir o presidente do clube, o goleiro Marcelo Groi e o Renato Portaluppi falando sobre esta inusitada decisão de jogar com o time reserva ontem. Confira. Dá uma dimensão importante e talvez a própria classificação que o Internacional obteve contra o Corinthians tenha dado uma dimensão maior ainda, né? Claro que todos os dois times, todos os 2 clubes vão jogar. O Internacional tem um jogo dificílimo em Caxias, o Grêmio tem um jogo dificílimo em Novo Hamburgo, mas dá uma dimensão, sim, de que ambos os times estão muito dispostos a vencer o campeonato. Independente da quantidade de títulos do Inter, eu acho que o que me incomoda é a gente, né, tá tanto tempo sem ganhar e um time como o Grêmio né, tem por obrigação também de ganhar mais títulos. Eu sempre falo para vocês que eu tenho um grupo e não um time. Coloquei uma equipe totalmente diferente daquela que vinha jogando, apenas com 2 jogadores, o Edilson e o Marcelo. E a equipe se comportou muito bem. Não é nada fácil você jogar a Libertadores fora de casa, sair atrás do marcador, ter um homem expulso. E mesmo assim o Grêmio buscou o resultado, conseguiu empate, poderia ter virado. A gente troca ideias, a gente sempre vê o que é melhor para o clube. A equipe demonstrou que nós temos um grupo forte, um grupo bom. Deu para descansar a equipe que vinha jogando, até porque domingo a gente tem mais uma decisão. Acho que foi importante, a decisão que nós tomamos foi uma decisão acertada. Perfeito, disse o treinador. E Diogo Olivier, para a gente se despedir, como é que você projeta então estas super importantes decisões de estaduais para Grêmio e Inter do fim de semana?
A vida do Grêmio ela é mais difícil. Eu acho até que o adversário que o Grêmio vai enfrentar, o Novo Hamburgo, que de repente assim para o país a gente dizer, olha, o Novo Hamburgo pode de repente eliminar o Grêmio, pode parecer meio maluco. Mas a decisão de colocar reservas passou também pela situação do adversário. O Novo Hamburgo, neste campeonato, Campeonato Gaúcho, ele liderou desde o começo. É um time super bem organizado, empatou, aliás não perdeu para Inter e Grêmio no Campeonato Gaúcho ainda, empatou com o Grêmio na Arena, fazendo um segundo tempo melhor até do que o Grêmio. Quer dizer, é um time muito organizado que se fecha muito bem, sem retranca. Então é um adversário difícil. Não vai ser fácil para o Grêmio, não, apesar da grandeza do Grêmio. Eu acredito que passe o Grêmio em função disso, né? Nessa hora a instituição entra em campo. A vida do Grêmio é complicada por isso e acho que a decisão por time reserva, que acabou sendo super boa para o Grêmio em função do resultado também, e de em alguns momentos a atuação, mas basicamente em função do resultado, ela passou por isso. A vida do Grêmio vai ser muito difícil contra o Novo Hamburgo. Apesar de eu acreditar que passa o Grêmio, é mais complicado porque o Grêmio empatou em casa com o gol qualificado. O Inter ganhou do Caxias por 1-0 em casa, né? Vai jogar no Centenário. Então ele tem uma vantagem que é bem expressiva, vai estar com força máxima, poupou os jogadores todos contra o Corinthians. Acho que o Inter está um pouquinho melhor nessa vida. Eu ainda acredito no Grenal, como na final do campeonato, mas a vida do Grêmio é um pouquinho mais complicada e também foi por causa do adversário no Campeonato Gaúcho que o Grêmio colocou só o Marcelo Groi e o Edilson de titulares ontem, Rizek.